Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Black Clover episódio 159 e Baki, o campeão, pois é. Então, sem maiores enrolações, vamos para Black Clover, porque nós já começamos aí então vendo o Ralph sendo atendido pela irmã Lily. Durante o episódio a gente vê o Yuno recebendo a mensagem de que o Ralph quer falar com ele, tá? E aí no final a gente tem uma grande surpresa aí que eu vou deixar pro finalzinho dessa história toda. Bom, no decorrer do episódio a gente tem aí então a Loura Petica falando com a galera que tá lá no reino de Hurt, né? Eles estão conversando sobre o que aconteceu, que fim vai levar aquele povo que foi salvo no episódio anterior, porque eles ainda pertencem ao reino de Spades, né, a vila deles, e mesmo que eles tenham sido salvos ali, o que impede que a galera de Spades volte ao vilarejo e comece tudo de novo, né? Toda aquela baguncinha. Então a Loura Petica toma uma decisão bem ousada, ela decide ficar com aquele território pra ela. Ela coloca ali um clone da Undine, né, que deixa ali um clone da Undine, e ela serve ali como se fosse uma espécie de alerta. Se alguém entrar ali, alguém tendencioso do reino de Spades, eles vão saber, por causa desse clone da Undine que tá ali. Bem eficiente, eu já falei que eles são muito bons de espionagem, né? Eu acho que eu já falei isso aqui mais de uma vez, enfim. Acontece então que, cara, é uma decisão bem interessante, né? Eles tomaram o território do reino de Spades, né? O jogo virou, não é mesmo? O jogo já tá virando, pois é. E aí depois disso aí, cada um segue o seu caminho aqui. A gente tem o Luke e o Leopold, que eles acabam indo lutar com o Gacha. A gente tem aí o Asta, que ele vai resolver um problema com a Charmy. E as garotas ali, meio que elas vão tomar banho, basicamente é isso. Numa água especial. E o Finhal até fica interessado ali, mas ele tá tentando lutar, né, contra a própria persona dele, coitado. Acontece então que cada um vai fazer as suas coisas, né? E aí o decorrer do episódio é basicamente a gente vendo cada um em um canto. O lado das mulheres ali da história é engraçado, a gente vendo ali elas falando sobre o Asta, onde a gente vê que a Mimosa não esconde que ela realmente tá interessada no Asta. Até combinam ali um casamento entre ela e o Asta, né, depois que tudo acabasse. A Noelle finge que não tá interessada. E a Nera é a mais engraçada de todas, né? Ela só tá interessada no Asta porque ela usa a cabeça dele como ninho. Muito legal, mano. A Nera é show de bola, na boa. E também é mencionado ali sobre a Loura Petica, né? Se ela tem algum relacionamento a mais ali com o Gacha, né? Já que eles estão sempre juntos, mas ela diz que não, né? Que não vê nada rolando ali entre eles. Bem interessante. E também o que chama a atenção aqui, no final dessa conversa, é sobre a Loura Petica, que enxerga as meninas ali como amigas, né? E não como aliadas ou algo do tipo. Ela realmente está criando ali um laço, ela quer pelo menos criar um laço entre elas. Até porque, cara, ela tá morrendo, tá ligado? Então, tipo, ela tá querendo ter algum apoio, pelo menos alguma coisa pra se lembrar, uma coisa boa pra se lembrar, caso ela tenha que ir embora, né? Ela já tá fazendo seus ritos finais, basicamente. Depois a gente vê brevemente ali o Luke e o Leopold lutando contra o Gacha, onde a gente vê que o Gacha, ele quer ficar mais forte, né? A gente vê ali no pensamento dele que ele quer ficar mais forte, e apesar dessas crianças terem ficado muito mais overpower do que antes, meio que ele ficou pra trás ali, ele não evoluiu tanto quanto ele gostaria nesse meio tempo. Então ele vai aproveitar que o Luke e o Leopold cresceram bastante pra ele mesmo treinar, ele mesmo aumentar aí o seu próprio poder, né? E já no caso do Asta, nós temos aí um problema, porque a Charmy simplesmente está destruindo a comida do reino completamente. Ela ficou louca, ela gostou tanto da comida do reino de Hurt que ela simplesmente ficou louca, começou a devorar todas as comidas que tinham na floresta e começou a lutar com as criaturas, com os animais da selva, e meio que transformar eles em subordinados, pra ela ganhar mais comida ainda. Então ela tá devorando tudo, que existe lá de comida no reino de Hurt, pois é, ela tá imparável. E aí o Asta tenta ajudar ali, tenta falar com ela, só que não dá muito certo e ela acaba chamando ali então um daqueles carneiros dela, gigantescos. Cara, é muito Shingeki no Kyojin essa cena, né? O carneiro ali gigantesco olhando pro pessoal assim acima da floresta, é muito colossal, tá ligado? É totalmente colossal. Enfim, o Asta então ele consegue até cortar a nuvem de carneiro, só que a magia não se desfaz por completo.
a nuvem consegue se reestruturar depois que o Asta corta. O Potroth também tenta ali ajudar o Asta, mas também não consegue. Parece que realmente vai ficar difícil ali. O Asta até tenta cortar de dentro para fora as nuvens, só que ele também não consegue. Então ele acaba sendo ajudado pelo Rio. Pois é, o Rio aparece ali com a magia nova dele, onde ele acaba criando ali gelo, né? E esse gelo acaba meio que solidificando a nuvem, permitindo que ela seja quebrada de uma maneira mais fácil. E a combinação ali dos dois juntos consegue então derrubar a Charm. Foi preciso 2 caras brabos para conseguir derrubar a Charm. Pois é, que tá gordinha inclusive, ela parece aqueles carinha do Metal Slug quando come pra cacete, tá tipo isso. Ela tá bem engraçada a Charm nesse episódio, mas mostrou que ela tá poderosa, mostrou que ela tá realmente muito poderosa. Inclusive, acaba rolando ali uma conversa bem interessante, que o Ryu diz que assim, ele tá treinando e ficando mais forte, porque ele tá sempre pensando na deusa dele, né? E ele acaba desenhando a Charm na forma normal dela. E aí o Asta acaba alertando ele, pô, isso aí é a Charm, cara, essa mulher que você tá pintando aí é a Charm. Aí ele acha graça, né? Não, claro que não, cara, tem nada a ver as duas aqui, são coisas completamente diferentes, né? Mal sabe ele o que a deusa dele tava logo ali, né? Que ele derrotou a deusa dele, por assim dizer. Mas foi engraçado de ver esse momento aí e mostrou que, cara, a Charm tá realmente sinistra, ela tá sinistraça. Já viu como é que ela tá, né? Pois é. E aí no final da história, nós temos o seguinte, o Yuno, ele vai lá em Hague, vai lá na igreja falar com o tal do Ralph, né? E a primeira coisa que esse cara fala quando encontra o Yuno é que ele parece um tal de Ciel. Esse Ciel a gente não sabe ainda quem é no anime, tá bom? Então vamos ver aí quem é. Mas, enfim, esse cara acaba explicando para o Yuno o que aconteceu com o reino de Spades. O reino de Spades, quem governava ali era uma casa conhecida como Casa Greenberryal. Só que essa galera aí que tá agora nessa trindade das trevas aí, meio que tomou conta. E essa casa caiu, foi perseguida e aparentemente era pra estar extinta. Só que o Yuno pertence a essa casa, o que faz dele um príncipe. Pois é, o Yuno seria, tecnicamente falando, príncipe do reino de Spades. Cara, eu fico zoando aqui no resumão de anime que o Yuno recebe as coisas de graça, mas mano, olha isso, cara. O cara do nada, o cara virou um príncipe, tá ligado? E já era a reencarnação do príncipe dos elfos, né? Do filho lá do Nietzsche. Agora ele é filho realmente de uma casa real, tá ligado? O que era pra ser, né? Porque acabou, mas enfim. Cara, insano, tá ligado? O cara recebe as coisas muito de graça, mano, é foda. E o Asta tem que cortar ou dobrar, tem que fazer 10 vezes mais pra chegar no mesmo patamar que ele, é impressionante. Enfim, foi um episódio bem legal, esse final foi um plot que foi bem interessante de ver. O Yuno ficando ali surpreso com a situação toda. E ver, por exemplo, que a Charm, né, tá muito poderosa, foi uma coisa bem interessante também, cara. O pessoal de Spades aí vai ter trabalho. Essa galera de Spades aí vai se meter numa enrascada. Acho que não foi uma boa ideia eles arranjarem treta, não. Sei lá. F, pessoal aí de Spades, enfim. Agora falando sobre Baki, né? Vou falar aqui então sobre Baki, o campeão. Cara, como foi que eu vi esse anime? Eu tava descansando, tava relaxando, durante o ano novo, e eu queria ver alguma coisa em off, então eu liguei ali a Netflix e dei uma olhada e descobri aleatoriamente, totalmente aleatoriamente, essa série animada aí do Baki, né? Que aqui na Netflix tá como Baki, o campeão, tá? Mas você conhece ele de obras passadas como Baki the Grappler, ou New Grappler Baki, pode ser também, tá? Enfim. Então eu vou falar sobre especificamente essa versão da Netflix, tá bom? E assim, o que eu mais gostei nesse anime foi a sensação que ele me passou depois que eu comecei a ver ele. Cara, é um anime sobre pessoas fortes, mas tipo forte mesmo, fisicamente, bruta, tá ligado? Bruto pra cacete. E cara, eu não consegui deixar de sentir essa sensação de que depois que eu fiquei vendo alguns episódios, sei lá, parece que eu me sinto mais poderoso, tá ligado? Eu me sinto mais forte, tá? Sabe? É um anime que, tipo, você vê tanta gente poderosa que você meio que se sente sendo um deles, sabe? Você se sente poderoso.
Eu achei o máximo, assim, essa parada. Mas pra eu chegar nessa sensação foi bem difícil, porque o anime tem muitos problemas. Inclusive, se você ver a nota dele na Netflix, você vai ver que é relativamente baixo, tá? Comparado com outras obras, inclusive. O maior problema dele, sem dúvida, é a história, tá? Eu não sei quem foi o responsável por ter essa versão nova do Baki, mas o que acontece? Existia um anime antes desse, da Netflix, bem antigo, tá? Que contava a história do Baki, antes, tá? E basicamente essa história da Netflix, ela tá contando a história depois desse anime antigo. Só que a Netflix não menciona que esse anime antigo existiu. A gente vê durante a história do Baki, o campeão, como se a história tivesse começado ali. E não é verdade, isso não acontece. Na verdade já aconteceu. Inclusive o título, Baki, o campeão, se deve ao fato de que o Baki já é um campeão no anime dele. Ele já é um campeão. Só que o que aconteceu antes não é bem apresentado pra gente. Aparecem alguns flashbacks e também alguns personagens antigos que aparecem. Só que eles não são explicados, eles são muitas vezes jogados na história pra enfrentar um cara específico e acabou. É só isso que eles fazem. E assim, claramente dá pra ver que eles não quiseram mencionar. Eles não quiseram mencionar que existia uma obra fora da Netflix, tá ligado? Pra você ver. O que é uma pena, porque vale muito a pena, assim. Depois que você entende como funciona o universo de Baki, ele é muito bom. Mas como muita gente, assim como eu, caiu de paraquedas e viu o anime e achou, cara, é só isso, tá ligado? Tipo, muita gente não entendeu essa parada. Eu só entendi porque é o meu trabalho, cara. Sinceramente, se eu fosse uma pessoa comum, eu nem teria sabido que tinha uma história antes, tá ligado? Eu nem ia me ligar nisso, sinceramente. Falando, isso também prejudica, obviamente, a construção de alguns personagens. Porque, como eu falei, tem alguns personagens que aparecem meio que jogados na história, sabe? O próprio Baki, inclusive, ele não tem muito destaque no anime. É um pouco diferente do que a gente vê em Hunter x Hunter, por exemplo, tá? É um pouco diferente, porque no caso aqui o Baki, ele é um personagem muito importante. Ele não é só o protagonista, ele é o cara que dá nome ao título da parada. Então, tipo, ele não é qualquer um, mas a gente não vê quase nada dele. E ele é muito legal, ele é interessante de se conhecer. Só que fica jogado, saca? Ele fica jogado. E também alguns personagens, no caso dos animes antigos, aparecem aqui, só que eles também são extremamente jogados. O maior exemplo que eu dou aqui é o tal do Gaia, que ele é bem interessante, só que, tipo, é isso, tá ligado? Ele aparece em um dado momento, só pra causar um terrorzinho ali, e acabou, você nunca mais vai ver ele, sabe? De repente na terceira temporada que ainda vai ter, de repente a gente tem um pouco mais aí sobre ele, mas, tipo, o cara só aparece pra fazer ali 30 minutinhos, né, de história e só. Você não sabe mais nada. E aí é que tá um ponto que eu acho que é crucial, sabe? Que faz realmente o pessoal quitar, não querer ver, não acompanhar a obra até o final. É que, cara, é tudo muito jogado, é tudo muito, sabe, de qualquer jeito. Parece que a obra não recebeu tanto carinho quanto merecia, sabe? E eu posso ver isso principalmente porque eu enxerguei muito potencial aqui. Por exemplo, em questão de personagem, tem alguns personagens que são jogados? Tem. Mas os que são construídos são muito bons, tá? Eu vou citar aqui dois grandes exemplos, que é um vilão, que é o Dorian, que ele, cara, assim, dos vilões, ele é o cara mais legal que tem. Pra mim, assim, e pra muita gente, inclusive, eu fui pesquisar, ouvir, pra mim e pra muita gente, ele é o vilão mais legal. Ele é o cara mais bem trabalhado na obra, assim, nessa questão de personalidade. Você realmente vê o lado dele da história, saca? Você aprende a ver, porra, esse cara era realmente brabo, ele fez muita coisa, sabe, na vida dele. E você passa a ter esse carinho, sabe, pelo personagem. Tem um outro também, que é o Biscuit. Ah, cara, Biscuit Oliver. Mano, esse cara é brabo. Ele não é um vilão exatamente, ele é um anti-herói, no máximo. Que ele não é bonzinho, mas ele caça os caras malvados. Então ele meio que faz esse papel de anti-herói. Ele é maneiro demais. Ele é maneiro. O que a gente vê da história dele faz ele ser um cara extremamente brabo. E você na hora você já pega um carinho por ele, cara. O cara é muito zico, o cara é demais. O cara é incrível, 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 incrível. E também tem outros personagens também. Inclusive eu tava falando sobre Shumatsu no Valkyrie, né? Esses dias, né? Que a gente viu aí o Raiden e toda a parada dele. Tem um cara muito parecido com o Raiden aqui,
que é o tal do Kaoru. Meu irmão, o cara é bruto. Você vai ver logo no início da história. O cara é bruto. Bruto pra cacete. Esse é sinistro. Esse cara aqui não é brincadeira não. O cara é brabo demais. Enfim, tem vários outros personagens aí que eles são relativamente construídos e você consegue ter um carinho. Agora, os que aparecem do nada, não adianta, cara. O que aparece só de vez em quando, pontualmente, como é o caso do próprio Baki, inclusive, cara, a gente não consegue se importar. Eu não consegui ter nenhum tipo de carinho assim pelo personagem. Realmente ficou uma obra meio desperdiçada, eu diria. Eu acho que esse é o ponto. A série, ela tem muita coisa, muita informação, muita história rica, só que ela foi desperdiçada, ela foi mal trabalhada. Eu acredito que esse foi o grande erro de Baki, mas já tá em 3 temporadas. E apesar do pessoal não curtir tanto, pô, não é toda a série da Netflix que chega em 3 temporadas tendo uma média ruim. Então eu recomendo aí, pelo menos pra você ter essa experiência de se sentir fodão. Porque essa foi a sensação que eu tive quando eu vi Baki. Eu me senti mais poderoso, tá ligado? Mais fodão, tá ligado? Eu recomendo, inclusive, se você conseguir passar por todos os problemas de adaptação que tem, eu acho que você vai ter o mesmo sentimento que eu, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição se quiser falar comigo, com outros influenciadores, tem de tudo lá. Eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!